Yogeki Tsurusuba! Desde que estreou no mangá de One Piece lá pelo capítulo 906, Imu-sama tem carregado um grande mistério. Sua fisionomia. Como que é a aparência do soberano do mundo? Como ele se parece? Como ele é? O que ele representa? Oda tem escondido ali as 7 chaves, a fisionomia do rei do mundo, sendo colocado como essa grande figura por trás dos bastidores, que manda e desmanda no governo mundial. Mas no último One Piece Magazine, talvez algo vazou sem querer ou de forma proposital, Oda tenha revelado para nós a aparência de Imu-sama, ou pelo menos o seu planejamento inicial sobre a aparência do soberano do mundo. É o que nós vamos discutir, essa possibilidade, depois da vinheta. Com menos de 200 capítulos, na verdade já com 200 capítulos, com quase 300 capítulos, Imu-sama foi considerado, ou já pode ser considerado, como um dos vilões mais enigmáticos e ao mesmo tempo mais sensacionais da história. Seja através de sua apresentação, como aquele Lorde em Mary Joce, né? A sua apresentação, eu não acompanhava o One Piece na época, eu cheguei no semanal mais ou menos naquele momento. Então eu cheguei no semanal, eu acho que estava no capítulo 913. E quando eu cheguei no semanal, eu falei, meu Deus do céu, tem alguém ali. Quem é esse ser? Quem que é essa criatura que está no castelo, na Sala das Flores, em Pangeia, em Mary Joce, onde as pessoas estão se ajoelhando? E esse ser está sendo chamado de Grande Imu. Ao mesmo tempo, observamos ali um chapéu de palha gigante, porque na primeira apresentação, na primeira aparição de Imu, ele está carregando ali os cartazes de procurado de Luffy, Marshall de Tite, também alguns cartazes de Vivi, de Shirahoshi e todos esses personagens que fecham ali um complô através ali das ações que nós passamos a entender sobre o Reino Perdido, sobre também o Século Perdido. E nós então, pouco a pouco, tivemos a apresentação de Imu-sama, a sua relação com Lily, a forma de como ele ou ela pode estar dentro ali do corpo de Lily. Tudo isso foi representado na trama, mas nada supera o capítulo 908, quando alguns capítulos atrás nós tivemos a informação do trono vazio, o trono que é colocado nessa sala para que os governantes entendessem que nenhuma nação é soberana perante a outra e que o governo mundial foi fundado em cima desse trono para representar ali essa igualdade. Mas depois viemos a descobrir que todas essas espadas no trono, que estão fincadas ali na base do trono, são alicerces para este grande governo. Mas ainda assim, quase 300 capítulos depois, Imu-sama ainda não teve a sua aparência revelada. Meus amigos, muitas coisas pra gente discutir e conversar aqui sobre One Piece, mesmo sem capítulo. A versão oficial sai amanhã e a gente vai acompanhar, vamos ler a versão oficial aqui. Mas enquanto isso, você pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar os nossos conteúdos por aí. Estamos chegando perto aqui de 200 mil inscritos, então continue nos ajudando. A gente vai chegar em 200 mil inscritos este ano, tá? Juntos vamos chegar aqui a 200 mil inscritos, então já se inscreva aí no canal. E ao mesmo tempo você também pode fazer parte da nossa tripulação, se tornando membro aqui do canal através dos conteúdos de One Piece. Você pode tanto contribuir com valores acumulativos ou também com valor único, batendo ali o nosso valor de 50 pila. Chegando aqui neste valor, você pode já escolher um cargo na nossa tripulação para ficar creditado aqui nos nossos conteúdos de One Piece. E como eu falei pra vocês, Eiichiro Oda acabou revelando mais alguns detalhes envolvendo aqui a composição dos personagens.
Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a ideia do design ali do estágio Nika, né, do Gear 5, e ao mesmo tempo o Oda tendo algumas visões sobre isso. Mas hoje nós vamos ficar apenas nessa visão, nessa imagem sobre Imu-sama. E o que se levantou na fandom japonesa sobre a aparência de Imu foi exatamente esses retratos que estavam de forma muito assim deixadas de lado, até que nós tivemos essa imagem sendo colocada na One Piece Magazine, essa revista que sai de vez em quando, não sei se é trimestral, com revelações sobre formas de Akuma no Mi, sobre entrevistas que o Oda dá. A gente também trouxe aqui a última One Piece Magazine para focar nas entrevistas do Oda, sobre como ele começou como mangaka, mas entre todos os rascunhos de personagens e tudo mais, nós tínhamos essa aparência, esse personagem. E tudo aponta, tudo realmente remete que isso seja, ou que essa aparência seja o design inicial de Imu. E se não bastasse apenas aqui um design, Oda acaba revelando para nós dois designs. E inclusive um design meio que parece com o outro, né? A gente tem essa ideia, né, que tem o rosto, a formação aqui do rosto, o design aqui do rosto, e o outro design a gente tem o Oda meio que ocultando, tentando realmente não mostrar ali a imagem, o rosto de Imu-sama, o que acaba sendo algo bem peculiar e interessante, já que isso foi para a One Piece Magazine, pode realmente proporcionar um fato de que isso é algo importante, que esse design, que essa fisionomia de Imu seja algo ainda importante. Mas da onde vem a ideia que aquele design pode ser Imu? Os japoneses tiraram do nada? Os japoneses tiraram ali da visão do nada, simplesmente olharam, viram essa imagem aqui, esse rosto, eu não estou conseguindo se conectar com nada, eu não estou conseguindo conectar Imu-sama, só pode ser Imu-sama. Não, não foi assim. O Sandman, que é uma das contas de One Piece, que a gente brinca que é a esposa do Oda, né, se vocês acompanham lá no X, o Sandman acabou trazendo uma informação muito importante que estava junto ali daqueles dois rostos no One Piece Magazine. Parece ser um texto comum, mas nas notas do Oda, perto destes rostos, podemos encontrar os seguintes dizeres: o crime da jovem rainha que libertou os poneglyphs sobre o mundo. Naquele dia, ela nos traiu. O pecado de Alabasta foi permitir que palavras fossem deixadas para o futuro. Olha só, Imu claramente está fazendo uma referência aqui à Rainha Lily, a rainha antiga de Alabasta, a rainha de Alabasta do século perdido. E quem fala essas palavras para o Rei Cobra, claramente que é Imu-sama. É Imu-sama que acaba refletindo essas palavras pro próprio Rei Cobra. Então, através dessas próprias palavras, desses próprios dizeres, que a fandom japonesa, o Sandman, conectaram no ponto de que esta poderia ser com toda certeza a fisionomia original de Imu-sama, pelo menos aquilo que o Oda pensou ali na sua concepção original, aquela visão original que ele tinha para o personagem, o que faz um total sentido, visto que essa fala reflete completamente sobre Imu, e não só isso, como deixa muito claro de que Lily é quem enviou os poneglyphs para o mundo, o que pode reforçar até mesmo a ideia de que a portadora original da Nikko Nikko no Mi, que é a fruta ali do Kuma, era a Lily no século perdido. Isso pode confirmar de que como ela enviou os poneglyphs para o restante do mundo, como acabou libertando os poneglyphs para o mundo todo. É uma questão bem interessante para se frisar. E como eu falei, essa fala se encaixa perfeitamente ali na fala de Imu com o Sabo e também com o Rei Cobra. Imu mesmo acaba questionando qual é o nome que está escrito ali no poneglyph, o que está escrito na carta. E aí o Rei Cobra fala Rainha Nefertari de Lily. E aí ele fala e aí ele ataca, né? Acaba conseguindo atacar. Hoje provavelmente a gente consegue entender que se trata de uma habilidade focada
baseada ali na Gunko, mas ainda assim a gente consegue ver uma visão muito melhor nessa parte, né? Nessa conexão de que se trata realmente ali de uma fala que Imu falaria, o que pode conotar e trazer uma revelação muito interessante sobre o seu rosto. Aqui nessa página a gente também consegue perceber que o rosto de Imu tem feições femininas, que tem ali algumas conexões com o rosto feminino, o que leva à teoria de que Imu está no corpo da Lily. Tanto ali com essa fisionomia, com esses traços, com esses contornos femininos, dá pra perceber, é uma possibilidade de que Imu esteja no corpo de Lily, o que pode ser a resposta necessária ali pra gente ainda não ter o rosto de Imu-sama sendo revelado. Muita gente gosta da ideia de que o rosto de Imu seja a completa escuridão, o completo breu, a base assustadora, como se fosse realmente algo focado no Cthulhu, né? Que Imu-sama represente essa escuridão. E a gente pode observar que esse rosto focado mais no sentido masculino poderia ser uma ideia do Oda mostrar para nós o rosto original de Nerona Imu, o rei que se tornou o líder do governo mundial e que está vivo desde o século perdido ou muito antes. Nós não sabemos se Nerona Imu é alguém que estava sendo usado por essa entidade, por essa criatura que está ali com o nome de Imu, mas de fato ele acabou conduzindo todos para esse tipo de enganação, né? Para tentar derrotar ali Joy Boy e evitar com que o seu reino não se tornasse, não continuasse perpétuo. Agora a gente precisa realmente saber, né? Vamos ver quanto tempo mais Oda vai ficar ocultando ali o rosto de Imu-sama. 2025, nós tivemos a revelação do rosto de Rox de Shebeck, do grande David de Shebeck. Será que 2026, Mu é o ano para revelar ali o rosto de Imu? Eu acho que é uma possibilidade. Se Eiichiro Oda é mesmo maluco para esperar o número 6 em um ano para revelar o rosto de Imu, logo 6 que representa Mu, é uma possibilidade a se levar em consideração.